Aqui é o Wesley César, especialista em montagem de loja de roupa de preço único, com mais de 10 anos de experiência nessa área. Um negócio, um comércio que vem crescendo muito, pelo fato de ser um mercado popular, que abrange uma grande parte da população brasileira. E hoje eu vou estar com um assunto aqui muito inerente. Como eu dobrei o meu faturamento em 60 dias. Pois bem, tem como você trabalhar uma logística diferente com loja de roupa de preço único. Porque você pode estar acrescentando qualidade, você pode estar acrescentando variedade, pois o mix é muito grande. O mix dá para você trabalhar de uma maneira surpreendentemente grande. E dobrar mesmo o faturamento. É você dobrar de X para 2X, de Y para 2Y. Como? Aqui fica comigo até no final desse vídeo que você entenderá bem, passo a passo, de como fazer o mesmo na sua loja de preço único, ou para você que vai iniciar, já iniciar de forma organizada e funcional. Pois quando você fala dobrar o faturamento, a pessoa pensa assim, peraí, mas que faturamento? Mas num período curto, nós estamos falando de 60 dias. Porque loja de roupa de preço único vende muito rápido, o giro é rápido. Então as coisas acontecem de forma rápida também. Da mesma forma que acontece da forma benéfica, pode também, se você não aplicar corretamente, você perder a força de atração que é o negócio, que ele é um negócio muito diferenciado. O que as pessoas confundem muito sobre dobrar o capital, dobrar as vendas? É tipo você ganhar mais de 10 mil reais em 60 dias, se organizando para isso, dando os passos corretos. É você conseguir girar rápido, com pouca grana, porque você coloca uma loja de roupa de preço único, é muito fácil, ou você tem sua loja de roupa de preço único, ou você quer migrar de forma organizada, mas você tem que ter em mente que você tem que ser contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo, Wesley? Você tem que ter na sua loja aquilo que as demais não têm. E para isso, você tem que seguir um passo a passo correto. É um passo a passo que te ajuda a entender que, além de ser uma loja que tem força de tração bacana, você pode rapidamente ter uma margem de lucro modificada, aplicando o que eu vou te explicar, ensinar para vocês aqui. Um lucro de 10 mil reais, rapidamente. E qual que é a diferença de você ter uma venda normal na sua loja e você continuar com aquele lucro baixo e você ter uma venda potencializada? O que você traz, o que eu vou trazer para você aqui na mesa de conversa, para você estar entendendo isso? Porque quando você fala de loja de roupa de preço único, alguns têm em mente o seguinte, peraí, é um negócio popular, você tem que vender muito para ter lucro, você tem que ter um giro muito alto. Sim, você tem que ter um giro, mas você não precisa ter um giro alto. Quando você aplica demasiadamente, você consegue aplicar as técnicas corretas, você consegue ter mais de lucro rápido. Tipo 10 mil reais, de 10 a 15 mil, é você vender 1000 peças de roupa. 1000 peças de roupa que não é difícil vender. Tem loja que você vende com 15 dias, com 10 dias, isso vai variar muito. Mas para isso você tem que entender que não é só o fato de você ter a mercadoria ali. Não é só o fato, não, vou ter a mercadoria e a mercadoria por si só vai vender sozinha. Não. Ter lucro, você tem que fornecer algo a mais. O que seria, Wesley? O algo a mais, gente, pessoal, por ser, eu comentei aqui no início do vídeo, você ser contra-intuitivo. Você tem uma loja popular de preço único, você tem que fornecer, você tem que ter qualidade no seu produto, porque quando o cliente compra de você a primeira vez, que ele leva, lava uma vez, ou dá para uma pessoa de presente, ou pelo uso dele mesmo, ele vai ver que o produto ele tem mais durabilidade, que ele não é um produto inferior, ali ele já vai estar notando. E ele notou, mas para isso você tem que ter fornecedor certo. Você tem que ter fornecedor certo, você tem que ter grupo de fornecedor, você tem que ter a precificação correta para você potencializar a qualidade com os fornecedores para estar multiplicando o seu ganho. Se já é natural, se você vende 700 peças, em 60 dias eu consigo melhorar o meu negócio, que é alinhando mais o meu fornecedor, buscando mais
qualidade, precificação, melhorando a precificação. E o meu cliente, nesse período curto, ele vai entender que eu melhorei o mix da minha loja. E nisso aí a resposta é rápida. Por quê? Porque toda semana chega uma variedade na loja. E quando chega a variedade na loja, o cliente já sai, ele vai ali toda semana, então ele é constante na sua loja. Então ele vai estar levando o seu produto semanalmente, e isso é um fluxo rápido. Notou a qualidade, ele já começa, um fala para um, outro fala para outro, e aí em 60 dias, nós estamos falando em 6 semanas de mercadorias constantes, você está sempre melhorando nesse período pequeno. E por quê? Gente, nós estamos falando de 60 dias. Você consegue se reorganizar rápido em 60 dias e ter resposta. Aí fala assim, mas o fornecedor... Você fala tanto em fornecedor, Wesley, e continuarei a falar em fornecedor. Porque para você ter um over-delivery, você entregar uma mercadoria a mais para o seu cliente, você tem que ter um fornecedor que esteja alinhado com você. E você, além de tudo, ter o fornecedor certo, você vai ter que ter vários fornecedores, que é o grupo de fornecedor, para você ter variedade na loja com a mesma qualidade do primeiro fornecedor. Aonde está a jogada? Não é você ter 1, 2 fornecedores, é você ter um grupo de fornecedor para você estar fazendo um rodízio naquilo ali. Certo? E mais ainda, a precificação. A precificação é muito importante, porque quando você tem o fornecedor, o grupo fornecedor, a logística, são fatores pequenos que vai te ajudar muito a desenvolver essa margem de lucro grande. Tiver o rodízio de estoque, porque loja de roupa de preço não tem estoque, mas rodízio de estoque é a mercadoria que está na arara, como você trabalhar ela bem ali na exposição, para que o mês inteiro você consiga não deixar fuso parado. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Pois bem, quando eu encontrei e criei o meu método, encontrei e criei o meu método, porque na realidade eu vim testando esse negócio, conhecendo esse negócio nos decorrer dos meus 10 anos. Nesses 10 anos eu desenvolvi uma metodologia que eu consiga subtrair mais do mesmo. Como assim, Wesley? Eu consigo ter o fornecedor certo, o grupo de fornecedor, aplicando a precificação correta, e nesse fator eu tenho conhecimento desse método que me deu essa possibilidade. Isso eu não encontrei em livros, não, foi em campo de batalha, eu consegui no dia a dia ali, trabalhando e buscando. Isso mudou todo o jogo para mim. Então, qual o maior benefício de eu ter aplicado isso aí? O maior benefício hoje que eu consigo imaginar e ver é que hoje eu tenho variedade, hoje eu tenho qualidade na minha loja, muita qualidade, e tenho giro rápido. Mas por que eu tenho giro rápido? Porque é aquilo que eu falei, quando eu consegui ter qualidade na minha loja, mais qualidade que eu já tinha, mas eu fui aumentando a qualidade, melhorando, eu consegui ter variedade, aplicando o grupo de fornecedor, e em seguida eu consegui ter um giro rápido, porque você força o seu cliente está comprando de você, porque ele por si só vai notar que é uma loja popular, mas que essa loja popular tem algo a mais que as demais não têm. Então essa loja, ela é diferente. Por quê? Então nesse meio termo de todo mundo sair ganhando, ele passa a comprar mais de mim. Como eu ganho de 10 a 15 reais por peça, eu vou potencializar, porque meu giro aumenta, minhas condições melhoram de venda. E isso faz com que eu tenha uma força de atração maior. E pelo fato de eu ter variedade, você passa... E por que você ter variedade, você ter qualidade, você ter giro rápido, o que você passa a ser na cidade? Você passa a ser referência. Você passa a ser conhecido como um lojista de loja de roupa popular que tem resultado, que tem qualidade, tem tudo aquilo que o cliente não espera em uma loja popular. Então você passa a ser referência. Ali está uma família conversando ali, ou um amigo no zap ali, ou amigas, ou que seja, está sempre falando, ó, a loja tal ali, a loja do Wesley, a loja do Galego, ele tem variedade, ele consegue ter diferenciado das demais. Você vai nas demais, as peças que ele vende lá de preço 1 de 30 reais, o pessoal está vendendo de 50, 60, mas por quê? Porque eu apliquei o meu método de forma correta. Eu subtraí do negócio que já tem potencial, que é o negócio popular, algo mais que os demais não conseguem entregar. E no eu entregar esse pacote de qualidade para o meu cliente, ele automaticamente ele vai notar, ele vai ver que eu tenho algo a mais
que ele antes não encontrava em loja popular. Aí aquele mito de loja popular com baixa qualidade, com pouco giro, peça da mesma, as minhas lojas não têm. Por quê? Justamente porque eu tive o tempo de 10 anos de estar desenvolvendo isso aí. E eu pensei, o que eu posso melhorar mais? Então, quanto mais eu melhorava a qualidade, mais eu conseguia potencializar o meu negócio. Em 60 dias, eu consigo mudar o jogo rapidamente. Porque hoje, pela experiência que eu tenho, é rápido você pegar uma loja que talvez não está tendo resultado, mas você fazer ela ter resultado rápido, aplicando a precificação correta. Mas, para isso, o cliente tem que sair ganhando, ele tem que entender que ele está ganhando também. No ele comprar de você. E nisso aí ele vai multiplicar, fazer propaganda gratuita. Então são vários fatores que você ter qualidade na sua loja, você ter giro na sua loja, você aplicar corretamente a precificação, você sai na frente dos demais. Você sai ganhando aquilo que até então não tinha. E pelo fato de você aplicou isso tudo, seu cliente ele vai voltar na sua loja sem muita propaganda. Ele vai voltar na sua loja porque ele sabe que ali ele encontra o que ele quer a mais ainda. Você está entregando para ele um over delivery, uma mercadoria a mais. Para a loja de roupa popular, até então não tinha. Mas aí o que ele faz? Ele vai comentar para um, vai comentar para outro, para outro, e para outro, e para outro. E a hora que você vê, esse pacote te ajudou, além de vender mais peças, você vai ter uma margem de lucro, você aplicou a precificação, e ao mesmo tempo ela vai fazer com que você gaste menos um custo operacional de propaganda, tanto de rua, de rádio, quanto de internet. Porque esse é um fator que ele é acumulativo, ele ajuda você a ir além. Você passa a ter aquilo que os demais não tinham. Você entende? E se você não fizer isso? Pois bem, se você não fizer, se você não tiver qualidade, se você não tiver variedade, se você não aplicar a precificação, aos poucos sua loja vai morrendo, ela vai caindo as vendas vai murchando. É o que eu sempre falo nos meus conteúdos. A pessoa colocou uma loja de preço único ou migrou de forma errada, cara, no início você pode até dar certo, nos 30 dias, 60 dias, mas depois é natural que você não consegue manter aquele pico de venda, aquela média aceitável de venda. Por quê? Porque o que atrai, deixa de atrair. Se você não vai entregar a qualidade, para que o cara vai te comprar de você? Ah, não, aí vai cair naquela máxima, não, loja de roupa de preço único é barato demais, porque como que ele vai oferecer qualidade? Você vai espantar o cliente, você tem que fazer o seu cliente, pelo contrário, vir cada vez mais. Se você não fizer isso, você vai de encontro com um fracasso, vai quebrar, vai fechar, vai cair as vendas, aos poucos você vai sendo despedido. Você vai sendo despedido como, Ed? Você vai sendo despedido quando o seu cliente para de comprar de você. Quando ele parou de comprar de você, você está sendo despedido. Ah, mas Wesley, qual que é o melhor momento, Wesley, para mim fazer isso na minha loja? Pessoal, quanto mais você conseguir potencializar o fornecedor alinhado, você entender como funciona essa dinâmica, ter um fornecedor certo, aplicar o grupo de fornecedor para você ter variedade, você ter o estoque, o giro de estoque dentro da loja. Quanto mais você aplicar a precificação de maneira certa, com a porcentagem certa, 70, 30, você consegue melhorar cada vez mais. O meu momento é agora. Se eu quero, cara, eu quero no mesmo ponto que você tem, ou no mesmo ponto que você vai abrir sua loja, se você tem um mecanismo que faz você ganhar como se tivesse 2 lojas em uma, calma aí, que é isso? É algo que é agora que você tem que fazer. Eu pensei, eu já descobri que existe um método, vou atrás dele, vou ficar atento a ele, vou aprender passo a passo dele para mim aplicar. Em vez de você ter 2 lojas ou 3 lojas, um exemplo, que só está tendo volume, você tem que potencializar o seu negócio, você tem que fazer uma, vender por 3 e ter o lucro de 4, no mesmo espaço ali, no mesmo momento que você está. Mas por que você vai fazer isso? Porque quando você faz isso, você entende o jogo, você entende que todo mundo tem que sair ganhando. Então o melhor momento, minhas vendas caiu, ou então eu quero abrir minha loja, ou eu quero, eu quero migrar, não sei. É você que tem que pôr na sua cabeça que quanto mais você começa alinhado, quanto mais rápido você começa alinhado, ou você busca uma mudança, quem mais sai ganhando,
Hoje é quem tem o conhecimento em mãos, é a potencialidade. E o que vale mais? Ó, eu falo para você com toda certeza. Quanto mais você, numa loja de roupa popular, você busca em ter qualidade, mais você ganha. E quanto mais você busca em ter preço único, ficar focado no preço único, mais você ganha e mais você vende. Por que, Wesley? Porque quando está o preço único, ele puxa o cliente, é natural. Nem que você ali dentro tenha de forma organizada uma seção X ou uma seção azul, não sei. Que fique do seu critério, mas que seja organizado. Eu tenho conteúdo explicando isso para vocês. E quanto mais você tem variedade, então você tem que ter essa especificidade. Pensa comigo. Sempre buscar qualidade, sempre buscar fornecedores mais alinhados, sempre estar com um preço único, não mudar de foco para você passar, pra você ser referência. Para você ser referência, você tem que ter uma estrada, você tem que, na sua cidade, no seu estado, você tem que ser referência, como eu sou aqui na minha região. Por quê? Porque eu foquei em preço único, eu não quis mudar. Aí, além de focar em preço único, eu busquei melhorar com a precificação, em ter variedade, tudo aquilo que era uma visão negativa de loja de roupa de preço único, que eu abracei aquilo ali e melhorei ela para potencializar o meu negócio. Quando o pessoal fala aqui na minha região em loja popular, de loja de roupa de preço único, a primeira coisa que eles lembram é de mim. Mas por quê? Porque não só pelo fato de eu fazer uma propaganda direcionada, não adianta você fazer uma propaganda direcionada, mas quando ele ouve lá e chega na sua loja, você não está ligado com a sintonia. Não adianta você vender mentira, você tem que vender verdade. Você pode falar um A pequeno, mas que esse A, a estrada até o objetivo seja verdadeira. Quando a chegar lá no resultado, que ele chegar aqui na sua loja buscando o que você anunciou ali, é verdade, você cria um elo de verdade. Tudo que você falar, ele passa a ser verdade para você. Onde que eu vejo que as pessoas erram nisso? Muito, eu vejo muitas pessoas errando. A pessoa começa com a loja prometendo ter preço único, prometendo ter variedade, prometendo achando que vai ter lucro, mas ela começa até entendendo o processo, tudo, mas ela não busca um método certo, por achar, não, eu aprendi, fulano me passou e eu sei como trabalhar. Não é assim, é precificação mesmo. Precificação, quase todos os comércios têm precificações, só que precificação para loja de roupa de preço único, ela é para loja de roupa de preço único. Eu desenvolvi para loja de roupa de preço único. Eu quebrei cabeça com loja de roupa de preço único para entender aquilo, que não era só precificação, uma dependia da outra. O fornecedor tinha que fazer o grupo fornecedor, vários fornecedores. Depois vinha a precificação para jogar em cima da mercadoria. Depois eu vinha com rodízio, para não sobrar mercadoria o mês inteiro. Você tinha uma maneira de estar trabalhando e ajustando o negócio. Então não as pessoas erravam muito, porque aí perdia a qualidade, perde a variedade, porque perde o foco, sai do prometido, que é preço único, começa a vender o a partir, que eu sou contra o a partir, porque o a partir o cliente se sente enganado. Quem que não sentiria enganado? O cara fala, a partir de R$10, a partir de R$15, entra ali dentro, você não tem nada. E quando tem, é inferior. Não adianta, você tem que vender verdade. Hoje a gente não vende na realidade, a gente resolve problemas. Então, você resolver um problema de um cliente seu, de 2, 3, 4 clientes, isso aí vai ser positivo para você. Não adianta você querer vender factoide. Mentira. Você querer vender meia solução. O cliente é um ser humano como nós. Você gosta de ser enganado? Não. E eu também não gosto de ser enganado. Então, quando você vende solução, você consegue ir mais longe do que os demais. Como que eu me organizo nisso hoje? Eu passei por essa estrada, entendi, desenvolvi mais de 800 fornecedores alinhados. Tinha época que eu pensava assim, eu não ia dar conta, não sei, mas eu fui tentando, buscando, foi vendo que a coisa virou um método. Hoje eu tenho mais de 800 fornecedores alinhados, com loja de preço único, fornecedores que entendem aquilo ali, e eu aplico uma precificação correta, que é o 70-30. Que é a precificação que me dá margem de lucro e faz com que o produto gire dentro da loja. Quando eu estou fazendo isso, eu já estou pensando lá no título do vídeo, que é o quê?
dobre o seu faturamento em 60 dias. Mas você viu que tem uma metodologia que tem que ser seguida corretamente? Você não pode fugir nem para o lado, nem para o B. Você tem que correr nela de maneira certa para que o resultado seja um resultado verdadeiro. E quanto é melhor você fazer isso? Cara, quando eu apliquei a precificação de maneira mais acelerada, que eu vi que eu poderia melhorar mais, eu já usava a precificação, estava desenvolvendo a precificação. Aí quando eu comecei a usar a precificação, o grupo de fornecedor, aí eu via que eu poderia vender um produto que já era popular, melhor ainda. Porque eu não precisava, pelo fato de eu vender de R$30, por eu ter uma média de venda na precificação, eu poderia comprar 20%, 30% de um produto mais caro, que daria o over delivery na loja. Eu não traria muito dele, mas que ele era notado. E aí eu coloco ele mais à vista. E o cliente vê aquilo, aí ele entra para dentro da loja. Aí ele entra, ele compra um produto desse, compra 3, 4 dos outros mais baratos. E essa média funciona de maneira que eu tenho que aplicar corretamente. Não é só vir cá e falar, ó, é assim que funciona, não. É a porcentagem certa e ela tem que ser continuada. Não é só onde as pessoas erram muito. Começa com o método certo, depois no meio do caminho não dá conta de continuar com essa metodologia. Trazendo o produto de over delivery e tendo os produtos médios para te ajudar a ter margem de lucro. Isso confunde muitas pessoas. Isso confunde muitas pessoas. Então, faz algo que poderia ser melhor. Faz algo que poderia ser melhor para você. Mas acaba não sendo, porque você perde o jogo. Mas quando você entende que toda vez que você tem que melhorar o produto, você já tem essa consciência, eu tenho essa consciência que o meu produto vai ter que ser melhorado. Constantemente eu vou ter que estar melhorando meu produto, aí você já tem aquela máxima de variedade, aí sua loja melhora o mix, aí você passa a ter mais variedade na loja. Uma arara dessa, você não tem dois produtos, você passa a ter vários. Mas por quê? Porque você já entendeu que você tem que aplicar o método de forma correta. Aplicou o método de forma correta, ele começa a andar no automático. Aí você vê que você começa a vender mais. Mas por que eu estou vendendo mais? É claro, o cliente entra na sua loja. Ele vê que você tem uma loja popular, de preço popular, único. Ele, em vez de levar um produto, ele leva R$100, ele leva 3 produtos. Quando ele vai numa loja tradicional, ele compra uma camisa ou camiseta por R$100 e poucos. Então você forneceu aquilo que ele não imaginava que ele teria e você está sempre melhorando a qualidade. Sempre buscar melhora. E quanto mais alinhado você estiver com o seu fornecedor e vice-versa, mais vocês vão desenvolver produto. Como assim, Web? Quando você começa a comprar muito dos seus fornecedores, ele começa a ver que você é diferente. Ele começa a te ouvir mais. Aí começa a ter o feedback de você com o seu cliente e de você com o seu fornecedor. Esse feedback, se você passa a ser ouvido. E aí o seu fornecedor passa a fazer aquilo que os seus clientes estão necessitando mais, estão querendo mais. Melhora, então tem uma busca de alinhamento. O meu fornecedor, o meu cliente final, passa a ser ouvido pelo meu fornecedor. Mas eu sou a ponte. E isso te gera autoridade. Gerando autoridade na sociedade, você passa a melhorar cada vez mais. Você passa a lucrar mais. Você passa a vender. E quanto mais você vende, ganhando de 10 a 15 reais, você vai ter o seu faturamento dobrado. Mas por quê? Você teve um alinhamento. Você teve condições de entender que loja popular, você tem que ganhar no giro. E não é por causa de giro, eu vou vender mais, que eu vou ter que ter menos lucratividade. Não. Você não tem que ter menos lucratividade. Pelo contrário. Você aplicando a precificação numa peça de 30 reais. Me fala aqui, você ganhar de 10 a 15 reais, você está tendo uma margem de lucro ótima. Aonde você vai ter isso, gente? Aplicou corretamente. Aí você vendeu, eu falo que é um grande filtro a loja. Vai ficar dentro da sua loja a sua margem de lucro maior. Vendeu 100 peças, você vai ficar R$1.000 a R$1.500, é isso, né? Vendeu 1.000 peças, você vai vender de 10 a 15 mil reais, você vai ficar na sua loja. Mas por quê? Porque você entendeu que você tem que fornecer mais para o seu cliente. O seu cliente tem que entender que você preocupa com ele, que você é bom naquilo que você faz. Aí você passa a ser respeitado pela concorrência. A sua concorrência passa a ter medo de você, de verdade, ou respeito que seja, não é medo, é respeito. E aí, o que te traz isso aí?
Qual que é os benefícios de você ter esse método de maneira correta? Você passa a ganhar cada vez mais, tanto por peça, você passa a ter tanto mais variedade na sua loja, e essas variedades na sua loja passa a virar um mix maior. E desse mix maior, você começa a entender, não que você vai ter não só na loja muita variedade, mas que você tenha variedade, que essa variedade que vende, é uma variedade que vende, é uma variedade que vai ajudar você a vender mais. Mas não é só assim, eu tenho variedade na minha loja. Não, não é que eu tenho variedade. Eu tenho variedade na minha loja, mas variedade que vende, variedade que realmente me dá resultado de venda. Agora, não é eu vir cá e encher minha loja de variedade, eu ter de tudo um pouco, e esse de tudo um pouco não vende. Você vai alinhando, então ajuda você a alinhar, ajuda você a entender o que aquela região necessita. Mas você viu que é um processo? Nós estamos falando isso acontecer em 60 dias. Por quê? Por que acontece 60 dias em loja popular? É diferente das lojas tradicionais. Quando você tem condições, eu vou em loja tradicional, você vai testar um produto, você testa um produto diferente. Como assim, Wesley? Você vai testar um produto, você vai demorar mais. Deixa eu desligar tá ligando aqui. Você vai demorar mais, porque numa loja tradicional você vai demorar até 5 meses para girar um produto. Loja popular não. Ela com o método certo, toda semana você tem. Então você chega novidade, então você testa mais rápido. E esse testar mais rápido, 60 dias passa a ser muito, mas não é. Passou 60 dias, são 8 semanas que vai te dar de base para o produto chegou, você está testando e aplicando. Porque o giro é rápido. Você passa a ganhar mais, você vai vender mais. E eu tenho exemplo disso muito. Não só eu tenho amigos que hoje a gente conversa muito, batendo papo. Eu ajudei um amigo meu na cidade que eu morava a aplicar esse método. A loja dele não vendia nada. Hoje, ele não tinha nada mesmo, vendia 150 peças, 200 peças. Não vou citar o nome aqui porque ele é meio vergonhoso. Aí, depois que aplicou o método, ele passou de 200 peças para 1000 peças. A loja dele começou a ter vida e ele só está aumentando, porque ele entendeu que tem que ficar... No início, tudo é difícil, até uma coisa fácil é difícil, porque tudo que é diferente, ele é um pouco difícil até a mente entender que é um processo que passa a ser natural. Vocês podem pegar com vocês mesmos, algo que vocês começam a fazer novo, aí passam 2, 3 meses, aquilo que você achava difícil ali atrás, ele passa a ser fácil, porque ele passou a fazer parte do seu novo hábito, você desenvolveu uma nova habilidade. E quando você desenvolve uma nova habilidade, tudo é diferente. Você desenvolveu uma nova habilidade. Você desenvolveu algo que para você até então era novo, aí passa a não ser novo mais. Então aquilo é um hábito, virou uma mania nova, virou uma necessidade nova, aí trabalha no automático, passa a ser automático para você. Então aquilo te ajuda, de uma certa maneira, muito grande, porque você começa a entender, cada vez mais você tem que estar melhorando. E quanto mais você busca melhora constante no seu método, você pode ter certeza, o seu negócio vai melhorar. Em vez de você dobrar o seu faturamento, ganhar mais de 10 mil, você passa a ganhar mais, porque você começa a fazer naturalmente. Por que hoje, antes de 10 anos atrás, eu poderia ter entendido isso há 10 anos atrás? Eu poderia, antes de eu ter iniciado minha primeira loja, mas eu tive que passar 10 anos para entender que loja de roupa de preço único tinha que ter um método desenvolvido, que esse método me ajudava cada dia mais a ganhar mais. Então, se eu não passasse por isso, hoje eu não teria o meu resultado. Mas eu fico comigo pensando ainda, falei, nossa, eu poderia, o resultado que eu tenho hoje, eu poderia estar multiplicado 10 vezes, porque eu poderia ter entendido isso lá atrás, se tivesse alguém como eu aqui falando no vídeo. Para mim, Wesley, como que você começou, porque você quer faturar mais? Então eu vou te ensinar a faturar mais. Você vai fazer assim, você vai pegar esse método aqui, você vai usar os fornecedores corretos, alinhado, que é aquele fornecedor que vende para a loja popular. Você vai usar o grupo de fornecedor para você ter variedade. Você vai usar não só o grupo de fornecedor, você vai usar a precificação. Não tinha ninguém. Mas hoje eu estou aqui para explicar para vocês, para quê? Eu não quero ver pessoas... com sonho de empreender, frustrado porque não aplicou de maneira certa, igual eu tive que pagar caro, porque eu fiquei 10 anos.
Eu gastei 10 anos para entender como funcionava todo o mecanismo. Então tá aqui, pessoal, como você dobrar o seu faturamento. Volte esse vídeo no início, veja uma vez, 2 vezes, entenda ele, anota, porque aqui está um conteúdo rei. O que é o conteúdo rei? É um conteúdo estruturante para você que quer realmente empreender de forma organizada em loja de roupa de preço único. Um abraço, pessoal!